Pessoal, o áudio e o vídeo estão bom para vocês aí? Dá um retorno no chat aí, que a Vanera falou que o dela está travando, só para ver. Aqui tá tranquilo, Cleito. Tá tranquilo? Então, beleza. Vamos ver se tem mais gente aí. Evanil, o pessoal falou que tá legal aí. Bom, eu já liberei o link no YouTube, professor, então no YouTube já tá lá, né? Certo. Então, assim, vou lhe dar as boas-vindas novamente, professora, né? Muito obrigado pelo seu tempo, é muito carinho que a senhora tem para a gente para fazer essas aulas. A gente sempre fica muito feliz com esse carinho da senhora conosco. Eu gostaria que a senhora apresentasse para o pessoal que não conhece a senhora, acho que todo mundo conhece, né? Mas lá que tem algum visitante aí, né? Se ela se apresentasse, a senhora fica à vontade. A partir de agora, a aula é com a senhora, Posso tá bom? começar a aula, né? Tá bom, Pode obrigada. começar, professora. Obrigado. Bom, para quem não conhece, eu dei aula de fisiologia por muitos anos, quase 30 anos na UFES, né? Nesses anos todos fiquei com a medicina e com outros cursos também do Centro de Ciências da Saúde. Aposentei o ano retrasado, mas eu continuo como professora voluntária e participo ativamente do programa de pós-graduação em Ciências Fisiológicas da UFES. Lá eu oriento projetos de pesquisa, oriento alunos de iniciação, inclusive da medicina, alunos de mestrado e doutorado. Então, se alguém algum dia quiser fazer pesquisa e estiver interessado, sejam bem-vindos. O nosso laboratório está sempre de portas abertas e a gente trabalha com essa parte de estudo da função vascular e cardíaca. Então, eu e mais vários professores lá do programa estão com as portas sempre abertas, né? Então, vocês podem chegar, procurar e ver a área que mais interessa para vocês. Então, a gente tem cardio, tem vascular e tem a parte de neuro também lá no programa. Okay? Então, hoje a gente começa a falar um pouquinho de eletrocardiograma. Para quem assistiu a aula passada, viu que a gente falou da origem e da propagação do potencial de ação. Então, na aula passada, a gente falou que os potenciais de ação, a gente poderia dividir os potenciais de ação do tipo lento, no tipo rápido, e que essa atividade elétrica que é gerada no nó sinatrial, ela se propaga pelos átrios, né, direito e esquerdo, depois se propaga, chega até o nó atrioventricular, daí passa para o fascículo atrioventricular e se distribui pelos ramos direito e esquerdo no septo ventricular, e aí ele se espalha por toda a parede ventricular e ativa os ventrículos. Então, essa ativação é essencial para induzir o processo de contração, então é condição sine qua non para induzir o processo de contração, de forma que toda essa atividade elétrica ela é orquestrada de maneira a que o coração consiga ter tempo suficiente para receber, para ter o enchimento, né, ventricular, e em seguida essa atividade elétrica chega às cavidades ventriculares e induz então o processo de contração. Então esse processo de contração, que é induzido pelos cardiomiócitos isolados, que num todo gera essa força de contração ventricular, a gente vai falar nessa semana que vem como essa contração é regulada. Então, essa contração, ela vai gerar ao sangue vai impor uma força, que é a pressão, né? E vai impor velocidade ao sangue. Então, essa contração vai ser importante para gerar pressão e gerar pressão, o sangue vai ser ejetado com pressão e velocidade. Então, para que isso ocorra, a atividade elétrica tem que estar em sintonia, né, com desde o início lá do nódulo, passando pelos átrios e chegando nos ventrículos. Então, relembrando esses passos de onde a atividade elétrica ela se inicia, só para a gente relembrar aqui, fala se o tamanho tá bom, né? A gente tem aqui o coração, átrio direito, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo. Então, o potencial de ação é gerado aqui no nó sinoatrial, se espalha por toda a massa ventricular, alcança aqui o nó AV, passa pelo fascículo átrio-ventricular e se bifurca aqui nos ramos direito e esquerdo, que vão, então,
ativar toda a massa ventricular. Então, a gente falou na aula passada que essa atividade elétrica, ela pode ser estudada, esse fenômeno elétrico pode ser estudado através de uma técnica chamada de bioeletrogênese, onde a gente pode retirar uma célula, um cardiomiócito desse, que seja atrial, que seja ventricular, e isolar esse cardiomiócito e estudar isso através de potenciais de ação. Então, você teria uma célula, você coloca um eletrodo dentro da célula, um eletrodo fora da célula, liga isso a um galvanômetro e mede... O vermelho está difícil de ver na live. Se você quiser usar um azul... Vermelho é difícil? Tá bom, muito boa dica. Vamos usar azul. Então, aqui dentro, a célula é negativa no repouso e positiva fora. Então, quando o potencial de ação, quando ocorrem as alterações de corrente elétrica, canais iônicos se abrem, isso vai gerar, então, uma alteração do potencial de membrana, e esse potencial de membrana, a gente falou, pode ser um potencial de ação do tipo rápido, um potencial de ação rápido. Esse potencial de ação rápido nós encontramos principalmente nas células ventriculares, nas células atriais, nas células de condução do ventrículo. Então, são esses potenciais de ação antigamente conhecido como sistema His-Purkinje. E os potenciais de ação lento, os potenciais de ação do tipo lento, a gente encontra no sistema, nos nódulos sino-atrial e nódulo AV. Então, nessas regiões, no nódulo sinoatrial e AV, a gente encontra os potenciais de ação e como a gente fala, relembrando, né, eles não têm um repouso absoluto, da mesma maneira que a gente tem um repouso absoluto nas células com potencial de ação do tipo rápido. Então, eles despolarizam espontaneamente e a gente falou na aula passada que essa despolarização é chamada de despolarização diastólica lenta. Muito bem, a gente conhece bem essa atividade elétrica. Então, para estudar essa atividade elétrica, relembrando, a gente precisaria, então, isolar esse cardiomiócito, colocar eletrodos dentro e fora da célula, ligar isso a um galvanômetro e medir uma diferença de potencial. Mas você pode querer entender, então, essa atividade elétrica no indivíduo e você não vai poder retirar essa célula desse indivíduo. Então, para isso, pesquisadores, há muito mais de 100 anos atrás, eles desenvolveram técnicas em que fizeram com que a gente conseguisse medir essa atividade elétrica. Eles partiram de algumas premissas. Então, algumas premissas que eles partiram foi que o coração ele está imerso a um meio bom condutor de eletricidade. Então, o coração está imerso no meio bom condutor de eletricidade, de forma que toda vez que essa atividade elétrica é gerada no coração, ela vai se espalhar pelo corpo, e se eu tiver eletrodos posicionados em alguma parte do meu corpo, eu vou conseguir, então, medir essa atividade elétrica. Outra coisa que eles propuseram era, bom, se esse coração é a força eletromotriz que gera essa eletricidade e ele está inserido no meu corpo que tem boa condutância dessa eletricidade, baixa resistência elétrica. Se eu colocar eletrodos espalhados em pontos estratégicos, então, um desses pesquisadores, além de Einthoven, um foi o Einthoven, primeiro descreveu uma série de conceitos que nos norteiam até hoje nos conhecimentos que a gente tem de eletrocardiograma. Ele falou o seguinte, bom, então o coração está inserido no órgão, bom condutor de eletricidade, se eu abrir os braços e colocar os eletrodos nas extremidades do corpo do indivíduo, esse coração vai estar localizado, então vamos botar aqui, o coração está aqui no meio, então ele vai colocar um eletrodo aqui no braço esquerdo, um eletrodo no braço esquerdo, outro no direito e um na perna esquerda, formando o que parecia ser um triângulo equilátero. Então, ele falou assim, se
eu colocar eletrodos nas extremidades deste triângulo equilátero, eu vou conseguir medir essa atividade elétrica. Então, na verdade, no duro, esses conceitos que Tobin estabeleceu não estavam totalmente corretos, aliás, porque o coração está imerso realmente no meio condutor, mas não é totalmente bom condutor. Tem áreas que não conduzem tão bem assim, né? Tem osso, tem gordura, tem ar. De maneira que se o coração, nessa posição que eles estão falando, que ele falou aqui, ele não está exatamente no centro de um triângulo equilátero. Então, muito embora esses conceitos não estavam totalmente corretos, isso não teve nenhum problema. As teorias e os conceitos que foram propostos por Einthoven e outros colaboradores depois, eles são usados até hoje para explicar o eletrocardiograma. Então, o que a gente precisa entender agora é que essa atividade elétrica que é medido, né, no ECG, o eletrocardiograma, ele nada mais é do que a mesma medida que os potenciais de ação estão fazendo. Quer dizer, é o mesmo fato, né? O mesmo fato elétrico. Né? O que está acontecendo é a despolarização dessas células, despolarização do coração. Então, o potencial de ação está descrevendo as alterações elétricas que ocorrem nas células, mas visto do ponto de vista entre o meio interno e o meio externo. Já o eletrocardiograma, ele vai descrever o mesmo evento elétrico, só que agora eletrodos vão ser colocados do lado de fora do coração. E aí, esses eletrodos vão ser ligados também a um galvanômetro para medir uma diferença de potencial. Então, o que tem que ficar claro aqui, que tanto potenciais de ação quanto eletrocardiograma, eles vão avaliar o mesmo estado, atividade elétrica que está acontecendo, o mesmo fenômeno. Então, o fenômeno elétrico vai ser visto pelo potencial de ação e pelo eletrocardiograma, ECG. A diferença é que o ECG, eu vou colocar eletrodos fora da célula. Por quê? Eu vou fazer uma avaliação não invasiva da atividade elétrica que está acontecendo no coração. Enquanto que o potencial de ação é totalmente invasivo. Preciso isolar a célula, botar eletrodos dentro e fora da célula. Então, para entender as teorias de Einthoven que explicam a base que a gente tem do eletrocardiograma, a gente tem que entender que alguns dos conceitos foram simplesmente convenções. E alguns foram extraídos da eletricidade. Então, Einthoven estabeleceu algumas convenções que a gente usa até hoje. Então, a gente vai ter que aceitar as convenções. E ele estabeleceu alguns conhecimentos que ele retirou da eletricidade. Então, voltando aqui para a nossa célula, lembrando que nós temos nossa célula em repouso. Vamos chamar aqui ponto A, ponto B. Então, aqui, divido de frente para vocês. Aqui eu teria o lado esquerdo, left, e aqui o right, o lado direito. Então, está aqui, lado B, lado A. Então, a célula estando em repouso, o que a gente tem é o quê? Ela é negativa dentro e positiva fora. Se eu colocar um eletrodo aqui, ó, um eletrodo que eu colocar desse lado A, junto com o lado B, e medir uma diferença de potencial, vejam que não existe diferença entre A e B. Então, nesse instante, o meu eletrodo aqui não vai estar o meu galvanômetro, não vai estar dando diferença de potencial. No entanto, vamos supor que o estímulo elétrico foi aqui, né? Houve ativação, as células começaram a despolarizar, né? Agora a gente começa a despolarizar, ponto A para ponto B. Parte da célula que estava negativa começa a ficar positiva dentro e negativa fora. E vamos supor que ainda o restante da célula ainda não tenha terminado a despolarização. A gente está avaliando o evento assim, momentaneamente. Então, nesse instante aqui, esse eletrodo que está
localizado aqui em A e B, ele vai ver o quê? Uma diferença de potencial entre o lado A e o lado B. Quando a célula terminar de despolarizar, vai ficar tudo positivo dentro, tudo negativo fora. De novo, ele não vai ver mais diferença de potencial. Por quê? Porque no eletrocardiograma, a gente tem que lembrar que o eletrodo só vê o que está do lado de fora, ponto A para o ponto B. Ele não está vendo nada que está dentro da célula. Quando a célula voltar a repolarizar, ora, ela começou a despolarizar do ponto A para o ponto B. Então, ela vai começar a repolarizar novamente desse ponto A para o ponto B. Novamente, um eletrodo que está olhando o evento elétrico pelo lado de fora da célula, novamente vai ver uma diferença de potencial entre o lado A e o lado B. Então, isso acontece... Oh, desculpa, aguardar uma hora. Meu computador pediu para reiniciar. Então, isso vai acontecer o tempo todo na célula. Bom, um outro conceito que Einthoven utilizou, então, da parte de eletricidade, foi o conceito de dipolo. Dipolo, em eletricidade, né, o conceito de dipolo. Isso aqui ele trouxe da eletricidade, não inventou, não. Então, chama-se dipolo em eletricidade um conjunto formado por duas cargas de mesmo módulo, esse módulo aí é o valor numérico, porém com sinais contrários e separados por uma distância d. Separados por uma distância d. Então, se a gente olhar aqui na célula quando ela está despolarizando, ó, ela pode chamar isso aqui de um dipolo. É um conjunto formado por duas cargas de sinais opostos e separados por uma distância d. Então, eu posso representar o processo de despolarização. Então, aqui é despolarização. Está dando para enxergar com essa caneta? Despolarização. Vou botar verde também, que melhor, né? Então, eu posso representar o processo de despolarização por um dipolo. O dipolo em eletricidade, ele vai sempre ser representado da seguinte maneira: a origem e a extremidade. Então, você tem a origem e a extremidade, onde você pode ter a origem aqui negativa e a extremidade dele é sempre a parte positiva. Então, isso vocês têm que entender que foi um conceito que Einthoven trouxe da eletricidade. Ele não inventou. Então, isso serve para explicar, para representar a despolarização por um vetor. Então, se eu tiver agora que representar a despolarização, o processo, né, despolarização ventricular, então, nós pegamos nossa célula aqui, e essas são nossas células que nós estamos representando. Então, se eu tiver que representar o vetor que representa a despolarização, ele é um vetor, ó, voltado, né, no sentido de A para B. Então, eu vou botar aqui, ó, em verde. Dá para enxergar? Dá para enxergar, Valtinho? Um vetor de A para B. E o sentido da despolarização? Vou botar em preto. O sentido da despolarização também é de A para B, ó. Então, eu tenho um vetor que está representando a origem, a parte negativa, extremidade aqui, a parte positiva. Durante a despolarização, esse vetor, o sentido dele é de A para B. Muito bem, parece simples, mas tem que entender isso. Quando termina o processo de despolarização, aí não tem mais diferença de potencial de A para B. Quando a célula começa a repolarizar, então, quando começa a repolarização, o que acontece? O sentido da repolarização, olha lá, o sentido da repolarização
é de onde começou a despolarizar, concorda? Então, é de A para B. Então, o sentido da repolarização é o mesmo da despolarização. Só que o sentido do vetor que representa a repolarização, qual é? O oposto. É de B para A, porque ó, positividade está aqui. Então, positividade está aqui. Então, você tem a origem e extremidade. Então, a extremidade está aqui. Então, você vê que o sentido da repolarização é de A para B. Ele começou a repolarizar do mesmo ponto onde ele tinha despolarizado. Mas o sentido do vetor é oposto. Tudo bem? Alguma pergunta? Se tiver pergunta, a gente dá uma parada aqui e explica. Senão eu vou continuando, tá? Muito bem. Então, Heitor estabeleceu esses critérios e aí ele criou agora uma regra, uma convenção. Nessa convenção, ele criou uma regra em que ele, para explicar esse fenômeno elétrico e transcrever esse fenômeno elétrico para um galvanômetro, o primeiro galvanômetro que ele criou foi um galvanômetro de corda, muito sofisticado para a época, né? Extremamente sofisticado, em torno de 1900, que depois ele até ganhou o prêmio Nobel por causa disso, né? Uma coisa gigante, mas que é até a mesma teoria dos nossos eletrocardiógrafos de hoje, né? Que são bem menores. Mas então, o que é que ele estabeleceu para informar para o galvanômetro? A informação que ele iria dar seria a seguinte: toda vez, ele falou assim, vamos colocar, então, eletrodos aqui em posições estratégias do corpo para que esses eletrodos consigam captar essa atividade elétrica e transcrever no papel o que eles estão vendo. Então, para isso, ele falou lá, bom, então, está lá o indivíduo com o braço aberto, o coração está no centro do triângulo equilátero para ele. Então, ele estabeleceu assim, eu vou colocar pares de eletrodos, onde um vai ser o referencial e o outro o observador. Então, ele pensou o seguinte, eu vou colocar um aqui ao lado esquerdo, tá, gente? Ao left, e aqui o lado direito. Eu vou colocar um eletrodo aqui do lado esquerdo. E esse eletrodo do lado esquerdo vai enxergar a atividade elétrica. E o eletrodo aqui do lado direito, ele vai ser só um referencial. Só referencial. Com isso, já que eu tenho um par de eletrodos, um é o observador e o outro é o referencial, esse par de eletrodos vai me permitir medir uma diferença, uma dP, né, uma diferença de potencial entre o lado esquerdo e o lado direito, igual aqui, ó, né, entre um lado e outro. Aí, Einthoven resolveu chamar essa primeira dupla de eletrodos, ele fez isso numa convenção, ele quis chamar de uma derivação, foi a primeira derivação dele. Então, essa aqui é D1, minha primeira derivação. Ele chamou isso aqui, vai ser minha primeira derivação. Aí ele falou assim, bom, eu vou colocar também mais 2 eletrodos, que agora, né, eu tenho um entre o braço esquerdo e o braço direito. Agora eu vou colocar um entre o braço direito e a perna esquerda. Aqui, ó. Né? Vou apagar isso aqui, para a gente não bagunçar. Então, eu vou colocar mais uma dupla de eletrodos. Em que agora, meu eletrodo observador, entre o braço direito e a perna esquerda, o observador vai estar, ele vai definir que o observador vai estar aqui na perna esquerda. E esse aqui
No braço direito vai ser o referencial. Ele resolveu colocar mais uma dupla. Essa que ele chamou de derivação 2. E essa terceira aqui, dupla de eletrodos, derivação 3. Derivação 3. E aqui, novamente, o eletrodo observador está embaixo, na perna esquerda, e em cima está o referencial. E aí ele resolveu convenção, novamente, aí presta atenção que é convenção, toda vez que ele tivesse o eletrodo observador, ele ia chamar isso aqui de positivo. Ó, não tem nada a ver com eletricidade, positivo e negativo de eletricidade, é uma convenção. Isso aqui é importante entender. Não tem nada a ver aqui com positivo e negativo da célula de eletricidade. Ele convencionou que o lado do corpo, onde tivesse o eletrodo, que fosse o observador, esse seria chamado de positivo. E o lado oposto, o que é só o referencial, esse seria negativo. Então, no lado esquerdo, no braço esquerdo, o eletrodo é o observador, no braço direito, o eletrodo é o referencial. Né? Para D2, a dupla de eletrodos é no braço direito e perna esquerda. No braço direito, ele é referencial. Na perna esquerda, ele é o observador. Para D3, o observador é na perna esquerda e o referencial é no braço esquerdo. Então, Einthoven conseguiu, então, criar 3 duplas de eletrodos que conseguiam enxergar razoavelmente o que estava acontecendo no coração durante a ativação elétrica. Aí, mais uma convenção. Para explicar para o galvanômetro de corda o que estava acontecendo, ele estabeleceu um critério que foi: toda vez que o eletrodo, né, estivesse vendo o vetor chegando até ele, ou seja, estivesse vendo a despolarização vindo até ele, ele deveria inscrever no papel uma deflexão positiva. Olha só. Einthoven estabeleceu um critério para o galvanômetro de corda que ele estava criando, que é o eletrocardiógrafo atual, que eu sou o eletrodo observador, estou do lado esquerdo. Ele determinou o seguinte: toda vez que você vê uma onda de despolarização, ou seja, está vendo o vetor vindo para você, né? O vetor está indo para você. O vetor está indo para o seu lado. Toda vez que você vê o vetor indo para o seu lado, você vai inscrever no papel uma inscrição negativa. Então, imagine aqui a situação. Você é o eletrodo aqui, ó. Você tá naquela primeira... Vamos botar o exemplo de D1? O resto é tudo igual. Vamos dar todo o exemplo aqui para D1. Então, faz de conta que agora a gente ligou o aparelho lá em D1. Einthoven ligou o aparelho em D1. E quem estava olhando o evento elétrico, toda essa atividade elétrica que estava no coração, é esse par de eletrodos em que o observador está no lado esquerdo e o referencial está do lado direito. Então, ele está vendo isso aqui, ó. Vamos supor que a célula começou a despolarizar, a célula está em repouso. Então, nesse instante, lembrem que ele está vendo só do lado de fora, ele não está vendo nada do lado de dentro. Então, nesse instante, esse eletrodo, ele está vendo o quê? Não tem diferença de potencial. Então, nesse instante, quando ele não vê diferença entre o ponto A e o ponto B, a inscrição no papel vai ser uma inscrição que a gente chama de isoelétrica. Isoelétrica. Na segunda situação, a célula começou a despolarizar
O eletrodo que está aqui do lado esquerdo, o que ele viu? Ele viu a onda de despolarização vindo para ele. Então, ele escreveu no papel uma deflexão positiva. Então, toda vez que o eletrodo está do lado de cá, ele está enxergando a despolarização vir para ele. Então, ele está vendo a positividade do vetor vindo para ele. Então, ele foi instruído, o equipamento foi instruído, a quando acontecer isso, inscrever no papel uma deflexão positiva. Novamente, quando a célula estava toda despolarizada, não teve mais diferença de potencial. Então, nesse ponto aqui, o registro é isoelétrico. E quando a célula começou a repolarizar, lembrem que ela começa a repolarizar do mesmo ponto onde se iniciou a despolarização, mas o sentido do vetor é o oposto. Então, a despolarização foi de A para B, mas o sentido do vetor é de B para A. Ora, eu sou o eletrodo, eu estou aqui olhando. Eu estou vendo a despolarização se afastando de mim. Eu estou vendo a parte negativa do vetor. Então, a inscrição no papel tem que ser uma deflexão negativa. Então, assim, de maneira bem simples, Einthoven passou essas informações para o galvanômetro de corda e para o registrador. E aí, então, ele conseguiu passar uma informação importantíssima, e aí a conversa do eletrocardiograma começou. Então, agora, vamos ver o que acontece, então, com o coração, quando o D1 está ligado, durante toda a fase potencial de ação, que se inicia lá no nódulo sinatrial, passa pelos átrios direito e esquerdo, nó AV, sistema de condução, chega no ventrículo e ativa toda a cavidade ventricular. Então, vamos registrar aqui, vamos apagar essa parte, né, que vocês já entenderam, a teoria do dipolo de Einthoven, e vamos fazer de conta que agora vocês são os galvanômetros de corda. Vocês são os galvanômetros. E vocês estão vendo, então, a atividade elétrica do coração. Né? A gente viu aqui, nosso coração, repetir ele aqui, átrio direito, VD, átrio esquerdo, VE. Então, a atividade elétrica, quando começa? Potenciais de ação do tipo lento, que começa no nódulo ou nó sinatrial. Nó sinoatrial. Uma vez que esse estímulo parte do nó sinatrial, ele começa o quê? Ele atinge toda a massa atrial direita, não é assim? E aí, depois, a massa atrial esquerda. Então, nesse instante, D1 está ligado, o eletrodo está aqui, ó. Vamos deixar nosso eletrodo enxergando aqui. Nós estamos em D1, ligamos D1, o eletrodo está do lado esquerdo, o eletrodo está aqui enxergando o evento. O eletrodo está vendo aqui o quê? Uma onda de despolarização, né, indo do ponto, né, do lado direito para o lado esquerdo. Então, o vetor que representaria seria esse vetor saindo do direito para o esquerdo. Então, nesse instante, esse eletrodo que enxergou essa onda de despolarização saindo do átrio direito, ele vai ter que escrever no papel uma deflexão, que vai ser o quê? Positiva. Ele está vendo a despolarização vindo para ele. Então, ele vai escrever aqui uma deflexãozinha positiva. Em seguida, essa atividade elétrica atinge átrio esquerdo. E aí, em seguida, uma deflexãozinha positiva para o átrio esquerdo. Então, no conjunto, essas duas deflexões aqui, ó, podem se transformar em uma só. Se transformam em uma só. Então, essas duas deflexões representam as ondas de ativação
atrial, ativação elétrica. Então, está representando a onda de ativação elétrica atrial. Bom, em seguida, esse estímulo elétrico chega no nó AV, passa pelo fascículo atrioventricular, se bifurca aqui nos ramos direito e esquerdo do ventrículo. E aqui no ventrículo ele começa a ativar, né? Tem um retardo nodal aqui, e esse retardo nodal, vocês lembram que tem uma importância muito grande fisiológica, porque durante o tempo do retardo nodal, enquanto o estímulo está demorando para sair do nó atrioventricular e chegar no ventrículo, dá tempo de o sangue descer e encher a cavidade ventricular, né? E o ventrículo receber sangue, mais sangue dos átrios. Então, quando esse estímulo passa pelos fascículos e chega nos ramos, ele primeiro, ao que tudo indica, ele primeiro chega aqui no lado esquerdo do ramo. Ele chega aqui no lado esquerdo do septo, nessa região do lado esquerdo do septo. Então, ele começa aqui a ativar o ventrículo esquerdo pelo septo, mas do lado esquerdo para o lado direito. Então, essa ativação aqui vai começar do lado esquerdo para o lado direito. Isso vai gerar um vetor, o primeiro vetor de ativação ventricular. Então, eu vou chamar, a gente chamou convenção também, né? Vamos chamar isso aqui de primeiro vetor de ativação ventricular. E esse primeiro vetor de ativação ventricular, ele é um vetor em que a gente tem, ó, a negatividade dele para o lado esquerdo, onde meu eletrodo de D1 está observando, no sentido do lado direito. Ora, se eu tenho um vetor saindo, né, a despolarização está saindo do septo interventricular, do lado esquerdo para o lado direito, e esse vetor, então, está apontando do lado esquerdo para o lado direito, o meu eletrodo aqui em D1, o observador que está deste lado esquerdo, vai enxergar o quê? A negatividade desse vetor. Então, ele vai inscrever no papel uma deflexão negativa. Vai inscrever uma deflexão negativa. Em seguida, toda a massa ventricular começa a ser ativada e é ativada rapidamente. O sistema de condução conduz esses estímulos elétricos de maneira muito rápida. E aí, o ventrículo direito e esquerdo passam a ser ativados. Só que aqui, a gente precisa fazer um resumo de tudo que aconteceu no VD e VE. E a gente tiver que representar todos os eventos elétricos que aconteceram na despolarização do ventrículo logo em seguida, com um vetor só, a gente vai representar com um vetor mais expressivo. Lembra que eu falei que o vetor tem amplitude, ele tem tamanho e tem amplitude? Então, quanto maior a massa ventricular, maior vai ser o valor numérico do módulo. Então, o módulo aqui vai ser maior. Então, o ventrículo esquerdo, como tem mais massa ventricular, mais tecido do que o VD, a atividade elétrica sempre vai puxar mais para o lado esquerdo em condições fisiológicas normais de toda a atividade elétrica que a gente tem. O que chama atenção primeiro é a atividade elétrica para o lado esquerdo, simplesmente porque tem mais células. Se tem mais células, gera mais corrente. Se gera mais corrente, a amplitude disso aqui vai ser maior. Se fosse o contrário, se o VD tivesse uma massa muito maior que o VE, aí ele ia puxar para o lado direito.
fisiologicamente, a massa do VE é maior, então puxa mais para lá. Então, se eu fizer uma média de todos esses vetores aqui, na média, o vetor que representa a ativação ventricular, que eu vou chamar aqui de 2, ele está voltado para o lado esquerdo. E aí, meu eletrodo observador aqui está vendo o quê? A positividade vindo para ele, desse vetor. Então, ele vai inscrever no papel o quê? Uma deflexão positiva. Pequeno ou grande? Grande, porque isso aqui tem módulo, tem mais massa do que essa massa aqui pequena do septo interventricular, que foi o primeiro vetor aqui, ó, vetor 1. Então, vai ser... Tirar meu eletrodo daqui, o eletrodo mais para cima, né? O eletrodo está enxergando aqui. Então, vai ser uma despolarização, uma deflexão bem alta. Em seguida, a última parte do coração a ser despolarizada é toda essa parte mais alta, indo no sentido da base do coração. Então, no sentido aqui da base do coração, então, a última parte a ser ativada, né? Então, ele vem descendo, passa pelos ventrículos, passa pelo ápice, sobe, e a última parte é aquela região mais alta, próxima da base, né? Mais próxima aqui da base do coração. Então, eu vou chamar de terceiro vetor de representação ventricular. Ora, meu eletrodo está enxergando o quê? Um vetor se distanciando dele. Positivo, negativo aqui. Meu eletrodo está vendo o quê? Negativo. Se ele está vendo negativo, ele vai fazer uma deflexão o quê? Negativo. Pequena ou grande? Vamos botar assim, comparado com a segunda, pequena. Comparado com a primeira, um pouco maior. Então, ele faz uma deflexão negativa e volta. Em seguida, então isso aqui foi a despolarização, o coração repolariza. E nessa repolarização, a onda que descreve o processo de repolarização é uma onda positiva e eu já vou explicar por que ela deveria ser negativa dentro do que a gente entende, do que a gente falou aqui naqueles esqueminhas da célula, porque ela começa do ponto A e termina no ponto B e depois repolariza do ponto A para o B, mas eu já explico por que não é. Então, quando Einthoven estabeleceu esses critérios, essas convenções, essas normas de eletricidade, no final, o galvanômetro de corda dele inscreveu no papel esse traçado aí. E esse traçado aí tinha que ter nome. E aí ele falou assim, então vamos dar nome a cada uma dessas deflexões. Ora, como a primeira deflexão foi a deflexão positiva, proveniente da ativação dos átomos, principalmente que começou o quê? No nó sinoatrial. No nó sinoatrial, ele tem células atriais modificadas que têm um aspecto pálido, do inglês chamado pale. Então, como ela vem dessas células pale, eles chamaram onda P, que veio dessa célula chamada pale. E aí falaram, bom, já que é P, então vamos continuar chamando. Esse aqui vai ser Q, esse aqui vai ser R, esse S, e a repolarização vai ser chamada de T, ok? Dando para enxergar com as cores, com verde. Perguntas? Então, vejam que para a derivação D1, essa é a inscrição no papel que vai aparecer toda vez que você ligar o eletrocardiograma. Se você ligar D2, que você vai colocar o eletrodo que está no braço direito e o que está na perna esquerda, você vai enxergar o mesmo evento elétrico, só que agora o eletrodo aqui, em vez de estar do lado esquerdo, ele está aqui embaixo. E aí você vai inscrever a mesma coisa. A gente vai continuar em D1, mas não muda a regra, então é toda igual. Bom, então a gente já entendeu de onde vieram essas deflexões e a partir desse momento, então, à medida que a atividade elétrica do coração muda por razões
várias, por exemplo, vamos supor que tiver uma hipertrofia do VD, né? O VD hipertrofiou e aumentou a massa ventricular direita. Então, parte desse vetor que normalmente se dirigia para o lado esquerdo vai começar a se dirigir para o lado direito. E dependendo de quanto ele virar, ó, essa segunda deflexão aqui, né, essa segunda deflexão aqui, que foi minha onda R, ao invés dela ser positiva, ela pode ser vista como negativa, poderia, porque aí o eletrodo aqui de D1 está enxergando a negatividade. Então, essas mudanças, a mudança ou de posicionamento do coração, ou mudança do sistema de condução, ou hipertrofia, várias situações podem fazer com que esses vetores, essa atividade elétrica mude de um lado para o outro. Então, isso você vai conseguir enxergar e traduzir isso pelo elétron. Bom, vamos desligar isso aqui. Desligar, não, apagar. Vamos apagar isso aqui. E vamos agora incluir mais 3 eletrodos. Então, esse aqui é o triângulo de Einthoven, né? Tá ali aqui, lá está muito bagunçado. Nosso triângulo de Einthoven deixa eu apagar este triângulo, fazer um novo aqui. Então, no nosso triângulo de Einthoven aqui, ele definiu D1 vai ser positivo do lado esquerdo, left, right, vai ser negativo. Para D2, vai ser negativo lado direito e positivo no pé esquerdo. E para D3, vai ser positivo, né, aqui embaixo e negativo aqui em cima. Além dessas derivações bipolares dos membros, depois que o Einthoven definiu isso aí, outros pesquisadores, inclusive o Wilson, acharam que eles podiam incluir mais eletrodos, e a inclusão desses eletrodos facilitava a visibilidade dessas correntes elétricas, ou seja, amplificava a voltagem. Então, ele colocou outros eletrodos, e ele colocou um no braço esquerdo, um no braço direito e um no pé, né? Aqui é o F de pé. Então, o Wilson acrescentou mais 3, com o intuito de amplificar esses sinais. Então, como ele quis amplificar os sinais da voltagem do braço esquerdo, então ele chamou isso aqui de amplificação da voltagem do lado esquerdo. Essa dupla aqui, amplificação da voltagem do lado direito, e a dupla de eletrodos entre o pé e um referencial seria o AVF. Então, com esses 6 pares de eletrodos, você consegue ter uma visão muito mais amplificada da atividade elétrica que está acontecendo no coração. E aí, então, a gente pode jogar esse triângulo para dentro de um círculo e que a gente talvez enxergue isso um pouquinho melhor se a gente jogar isso aqui dentro de um círculo. Eu sempre gosto de enxergar isso no círculo. Vamos fazer nosso círculo aqui. Faça um círculo de vocês aí. Então, esse círculo, nós vamos transportar o triângulo de Einthoven para dentro do círculo. Então, a primeira aqui é a derivação D1, que vai passar aqui no centro D1. Então, D1, ele é positivo, ó, lembra que D1 é positivo até a metade, ó, positivo até a metade. Ou seja, o que é o positivo? É o observador. Então, tudo que o observador enxergar até aqui é positivo para D1. E daqui, da metade para a esquerda, é tudo negativo, vai ser enxergado como negativo em D1. Então, nós vamos colocar aqui, ó, positivo, positivo até a metade.
e negativo para D1 da metade para frente. Em seguida, vamos fazer D2, está em azul, é diferente. D2, vamos jogar D2 para lá. Ó, D2 está onde? Está aqui. D2 está fazendo o quê? Um ângulo de 60 graus com D1. Então, D2 vai fazer um ângulo de 60 graus com D1. Então, algo em torno disso aqui, ó. Algo em torno, né? Isso aqui, ó, seria nosso ângulo de 60 graus. Então, esse aqui seria nosso D2. D2, ó, ele é positivo aqui embaixo e negativo tudo aqui, daqui para cima. Então, D2, nós vamos colocar aqui, ó, positivo tudo embaixo e negativo tudo daqui para cima. E aí, vamos fazer D3. Ó, D3 também faz um ângulo de 60 graus com D1, só que do lado oposto. Então, vamos fazer aqui do lado oposto. Tentar fazer um ângulozinho aqui de 60 graus. Então, D3, ó, 60 graus. Com D1, aqui, ó, 60 graus, 60 graus. 60 aqui, 60 aqui. Então, D3 é positivo aonde? Ó, até a metade também, de baixo. E daqui para cima, D3 é todo negativo. Então, D3 vai ser positivo, 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 positivo. Daqui para cima, negativo. Agora, então, vamos colocar AVR e AVL. Então, AVL do lado esquerdo, né? Aqui é o left, aqui é o right e aqui é o foot. Então, o AVL vai estar aqui, aproximadamente. Então, esse aqui vai ser o AVL. Aqui, AVR. E embaixo, AVF. Então, vamos falar para AVL. Onde que ele vai ser positivo? Ó, AVL é positivo do lado esquerdo. Então, tudo do lado esquerdo é positivo para AVL. Tudo do lado direito é negativo para AVL. Para AVR, tudo é positivo aqui, do lado direito, e tudo do lado esquerdo é negativo em AVR. Para AVF, tudo vai ser positivo na parte de baixo, ó, porque o eletrodo que está enxergando a AVF está aqui embaixo, no pé esquerdo. Então, para AVF, vai ser tudo positivo até aqui a metade e tudo negativo aqui em cima. Pessoal, conseguiu acompanhar esse círculo? Essa é uma das partes que o pessoal tem mais de dificuldade quando a gente transpassa o triângulo para o círculo. Mas ele facilita a gente entender um pouquinho, facilita a nossa vida como se a gente fosse agora o eletrocardiógrafo. Vamos supor, se vocês não pararem para perguntar, eu vou continuar, tá? Vamos supor agora que você é o eletrocardiógrafo, você é o galvanômetro de corda. E você, então, vai ter que inscrever no papel a atividade elétrica que você está vendo quando o coração foi ativado. Vamos considerar uma situação hipotética, né? O coração está aqui no centro, não é? O coração está aqui no centro, ó. Então, o coração vermelho aqui. Então, o nosso coração está aqui no centro. Que a nossa atividade elétrica ventricular média, se a gente olhar nosso elétron, cadê o elétron aqui? Vamos fazer de novo. Onda P, Q, R, S, T. Então, se a gente tiver que falar assim, diminuir aqui um pouquinho, ficou um pouco grande. Se a gente tiver que falar assim, esse eletrocardiograma que a gente registrou em D1, né? A gente fez um exemplo ali, registramos em D1.
atividade que representa, né, a inscrição ali, a deflexão que representa a ativação ventricular é o quê? O Q, o R e o S, não é mesmo? A onda P representa a ativação atrial. Ativação atrial. E o QRS, que a gente chama complexo QRS, é o resumo da ativação ventricular. Sendo que o Q, aquela primeira no septo, vindo do lado esquerdo para o direito, o R, a ativação do ventrículo, né, das massas ventriculares, mas principalmente do ventrículo esquerdo, e o R, né? E o S, a última parte, próximo no sentido da base do coração. Sentido da base do coração, mas vindo do lado esquerdo para o direito, por isso que ele fica negativo. Então, nesse instante, se a gente falasse assim, ó, representa para mim o que acontece da média no ventrículo. Você pode fazer uma média desses três aqui, não precisa detalhar o que é septo, o que é ventrículo, o que está voltando para a base. Na média, se eu tivesse que falar assim, qual é a principal atividade elétrica que está acontecendo nos ventrículos, seria só olhar assim, ó, eu tenho deflexão negativa, tenho deflexão positiva. O que está prevalecendo? Olha, está prevalecendo as deflexões positivas. Então, eu diria assim, em D1, ele é positivo. É assim, é uma convenção falar isso. Você lê mais ou menos quanto ele está para cima, quanto que ele está para baixo. Então, pense, vamos supor que aqui tenha 5 milímetros para baixo. Aqui tem 10 para cima, 10 milímetros. Então, 10 para cima, menos 5 para baixo, está ganhando ainda para cima. Isso quer dizer que a deflexão que prevalece é uma deflexão positiva. Então, resumidamente, eu iria dizer assim, ó, o QRS deste paciente em D1 é positivo. Se fosse assim, se fosse um S, assim, ó, desse tamanho, eu iria dizer que a prevalência do QRS deste paciente é negativo. Porque o que está prevalecendo entre as deflexões positiva e negativa é a negativa. E agora, se a situação fosse assim, ó, a mesma magnitude de despolarização para cima, a magnitude para cima é igual para baixo. Vamos supor que as duas fossem exatamente iguais. Quando as duas estão exatamente iguais, a gente fala que essa derivação é isodifásica. Não é? É diferente de isoelétrico. O isoelétrico, esse ponto aqui é isoelétrico. Ó, você não tem atividade elétrica, então ele vai ficando uma linha reta. Então, depois que acabou a ativação do átrio até chegar no ventrículo, você tem um período, né? Esse período aqui é isoelétrico. É o período, né, que isso facilita o enchimento ventricular. Não tem atividade elétrica, está parado lá, né, no período de repouso. Então, quando chega no ventrículo, a atividade elétrica, se a parte superior e negativa aqui forem semelhantes, então você chama de isodifásica. Então, vamos supor que nosso indivíduo, nosso exemplo, que a gente vai inscrever no papel, ele tem uma atividade elétrica ventricular média voltada para a esquerda e para baixo. Mais ou menos aqui, nesse ponto. Vou botar ele aqui, ó, caindo aqui assim, ó. A média está caindo para cá. Em cima de D2. Vou botar ele aqui, ó, em cima de D2. É a atividade elétrica ventricular, ó, voltada para a esquerda e para baixo. Aí, para não estar falando assim, em cima de D2, Heitor também, eles nomearam, né, não Heitor, mas outros pesquisadores depois, como isso aqui são graus, dividido em 30 graus, botou 0 graus, 30 graus, 60, 90 graus
120, 150, 180. Quando voltou negativando. Menos 150, menos 120, menos 90, menos 60, menos 30. Então, você tem um posicionamento para dizer. Então, imagina que a atividade elétrica ventricular média desse ventrículo está em cima de D2, ou seja, está em 60 graus. Como ele se reflete nas outras derivações? Como as outras derivações eu iria enxergar essa atividade no papel? Então, agora eu tenho D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, para inscrever no papel uma atividade elétrica que está no sentido de 60 graus, foi a atividade elétrica. Então, nós agora vamos fazer o papel dos galvanômetros de corda ou dos eletrocardiógrafos que vocês têm por aí. Então, a gente vai começar por D1. Então, esse vetor que está saindo aqui em cima de 60, como ele vai se refletir em D1? Como vai ser enxergado? É só você fazer como se fosse uma reflexão em espelho, né? Você faz assim, e aqui o vetor seria esse vetor aqui. Então, o vetor que está apontando para D1, ó, ele está apontando o quê? A positividade. Opa! Ele está apontando a positividade. Então, se você vai inscrever no papel, a deflexão que melhor representa, que é a média do QRS, vai estar o quê? Positiva. Ó, vai estar positivo. Se você, agora eu vou girar o botão e vou botar em D2. Né? D2. Vou botar aqui em D2. Ora, em D2, ele está em cima de D2. D2 está tendo a melhor visão do evento elétrico. Está em cima dele. Então, ele está vendo a positividade e com a maior intensidade. Então, ele vai inscrever uma deflexão positiva e vai ser a que tem a maior amplitude. Lembra que a gente falou que tem módulo, né? Que tem intensidade? Que isso é um vetor que tem módulo e intensidade? Então, é a maior. D3, como ele vai se projetar em D3? Ora, mesma coisa, pega aqui como se fosse um espelho. Como que isso aqui? Imagine que aqui você tem um espelho, se você tem dificuldade para imaginar a projeção. Imagine que você tem um espelho, como que essa imagem vai se refletir nesse espelho? Vai se refletir dessa maneira. Então, em D3 também é positivo aqui, ó. Então, ele está enxergando a positividade, a deflexão em D3 seria positiva. Agora, olha que coisa interessante. A atividade elétrica média, ela está passando justamente entre, ó, ela é equidistante de D3 e de D1. Então, a amplitude das duas tem que ser muito parecidas, porque ele está equidistante de D3 e D2. Já é uma dica logo que vocês olharem no elétrico. Como que ele reflete em AVF? Mesma coisa, ó, joga para cá, AVF ele vai refletir aqui para baixo, né? AVF, então, positivo está aqui, AVF é positivo embaixo, ele também vai ser positivo em AVF. Né? E não vai ser tão pequeno assim, não, vai ser até maior que D3 e D2, porque ele está mais perto, né? Está mais perto de AVF do que de D3. Em seguida, a gente vai ver aqui como ele se reflete em AVL. AVL, tá? AVL está aqui, ó. Deixa eu pegar minha régua para mostrar. AVL está aqui, ó. Ele está passando no meio de AVL, D2. Toda vez que um vetor está passando exatamente no meio, ele é perpendicular a uma derivada, uma derivação,
ele, nessa derivação, ele vai ser representado como isodifásico. Então, em AVL, ele é isodifásico. Então, entendeu? Ele toda vez... Ó, ele está passando aqui no meio. O vetor está passando em mais 60. Para AVL, ele está perpendicular, um ângulo de 90 para um lado, um ângulo de 90 para o outro. Então, AVL vai estar enxergando a mesma coisa, né? Ele está justamente no meio, nem negativo, nem tanto positivo. Então, ele é isodifásico naquela derivação em que ele é perpendicular ao vetor. Agora, a VR, como ele vai refletir, como a gente vai conseguir ver essa derivação, vai se projetar em AVR, ó. A VR está aqui, a VR está aqui. Simplesmente espelho para cá, ó, vai se projetar para lá. Muito bem. A projeção dele é para lá. Está apontando para cá. Então, o que a VR está vendo? Ó, a negatividade do vetor, ó. Ele está vendo uma onda de despolarização afastando dele. Então, a VR está vendo a negatividade, ó. Ele vê daqui. Então, ele vê a origem, a negatividade. Ele não está vendo aqui, ele está vendo de cá. Então, em AVR, a deflexão vai ser negativa. Então, a gente já tem D1, D2, D3, D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF. Então, essa é só uma das múltiplas possibilidades que a gente tem para entender o eletrocardiograma. Vamos fazer agora o oposto. Vocês, nesse instante, fizeram o papel do galvanômetro de corda. Vocês fizeram o papel do eletrocardiógrafo. Ou seja, vocês viram uma atividade elétrica, sabiam o caminho dela, mas vocês tinham que inscrever no papel deflexões para poder ensinar para a pessoa que ia ler o que estava acontecendo ali. Agora vamos fazer, então, o oposto. O que vocês fazem na prática? Quer pegar um eletro, né? Pegar um aqui, vamos ver se a gente consegue. Vamos pegar um eletro, eu peguei um aqui. A gente pode dar um exemplo. Não sei se está dando para ver bem. Vamos pegar um eletro e eu vou dizer para vocês como está a derivação, está positivo em D1, D2, D3, e a gente vai tentar descobrir onde que está o eixo elétrico ventricular médio desse paciente. Então, nesse paciente, eu vou fazer um círculo, vamos fazer o círculo novamente ali. Tinha que mostrar, vou apagar aqui. Vamos fazer o círculo para a gente calcular o eixo elétrico ventricular de um paciente aqui que a gente resolveu calcular o eletro dele. Então, vamos fazer nosso círculo. Fazer aqui, D1, D2, D3. Né? D1. Aqui vai ser AVF, né? Positivo aqui, ó. Vou botar positivo. D1 é positivo todo aqui. Vai ficar negativo. Aqui é negativo. Aí vamos fazer o nosso D2. D2 vai ser aproximadamente aqui, né? F. Aqui vai ser D2. D2 é positivo embaixo, né? O negativo, negativo, negativo. Aí vamos fazer D3. Mais ou menos, né? Os ângulos aqui não estão aquela beleza que tinha que estar, mas mais ou menos. D3. Aí agora vamos fazer AVR. Positivo, 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 negativo, 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 negativo. D3, positivo, 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 positivo. Negativo, 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 negativo. Faltou aqui AVF. AVL. AVL.
Positivo, 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 negativo, 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 negativo. Então, nós vamos pegar aquele paciente ali, eu vou falar para vocês como é que nós vamos olhar, ó. Então, olha outra vez, não sei se está dando para ver. Fernanda, será que diminuiu o brilho do iPad? Ai, Deus, como que Vanita vai diminuir o brilho do iPad? Eu sei. Clicando aqui nesse botãozinho aqui e falando assim, diminuir o brilho do iPad. Tá, vamos ver. Vê se melhorou, Fernanda. Deu? Tá. Aí eu vou falando como que ele tá, né? Não tá, era para eu ter colocado na tela aí para vocês verem. Da próxima vez eu faço assim. Mas vamos fazer assim o seguinte. Cadê ele? Sumiu daqui. Esse aqui. Ó, eu vou dizer como que tá em D1. Eu vou até escrever aqui no quadro. Como ele tá aqui, ó. Nesse que a gente viu, eu vou escrever aqui. Em D1, ele está positivo. Está positivo em D1, né? Positivo em D1. Em D2, ele também está positivo. Está positivo em D2. D3 está negativo. D3, negativo. Aí vem AVR. AVR está negativo. AVL está positivo. AVL está positivo. E AVF. Olha que coisa estranha e interessante. Estranha e interessante. Vamos ver se com o brilho... Tá vendo a AVF? A AVF tá tão sumidinho ali. Ó, a AVF tá aqui, ó. Essa aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. O AVF, eu vou desenhar no quadro como que tá a AVF. A AVF tá assim, ó, um pouquinho assim para cima, um pouquinho assim para baixo, mas assim, ó, parece uma linha. Então, neste caso, o AVF aqui, ele tá quase que não existe, mas existe. A gente pegar a reguinha, um paquímetro ali, a gente vê que tem 1 milímetro para cima, 1 milímetro para baixo. E eu considero isso aí quase como um isodifásico em AVF. Praticamente, não está. Se você botar o paquímetro, um vai dar 1,5 milímetro, outro 1. Mas, dadas as circunstâncias, vamos considerar isso aqui um isodifásico em AVF. Ora, uma dica para vocês começarem a estudar as derivações, quando vocês pegarem um elétron, pegue sempre aquelas derivações que fazem ângulos de 90 graus entre si. Então, por exemplo, você pode pegar D1, ó, D1 faz 90 graus com AVF. Você pega D2, faz 90 graus com AVL. E você pega D3, que faz 90 graus, ó, com AVR. É uma dica, começa por esse aqui, ó. Começa sempre a tentar entender o elétrico pelos eletrodos que fazem ângulo de 90 graus entre si. Então, nós vimos uma dica importante. Ele é isodifásico em AVF. Lembra que eu falei quando é isodifásico em uma derivação? Significa que o vetor está passando perpendicular àquela derivação. Então, se ele é isodifásico em AVF, significa que perpendicular a AVF, quem é? D1. Então, ele provavelmente está aqui, ó, ele está perpendicular a AVF. Perpendicular a AVF é D1. Então, o eixo elétrico ventricular ou está para o lado, né, de zero, vamos botar nossos
denominações aqui, os graus, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Menos 150, menos 120, menos 90, menos 60, menos 30. Né? Então, se ele está isodifásico aqui, é porque ele está perpendicular a essa derivação. Então, ele está em D1. Ele pode estar em 0, né? Ele pode estar apontando para cá, ou pode estar em 180. Está apontando para o outro lado. Como que nós vamos saber se ele está em 0 ou 180? Você olha D1. D1 está o quê? Ó, D1 está positivo. Então, se D1 está positivo, onde que D1 é positivo? Ó, D1 é positivo todo aqui até o meio, ou seja, D1 é positivo aqui, ó. Vamos marcar aqui, ó. D1 é positivo todo o lado esquerdo. Então, a gente sabe que ele só pode estar para o lado esquerdo. Muito provavelmente está em cima de D1 ou bem próximo de D1. Então, nesse caso aqui, a gente já diria assim, o eixo elétrico ventricular está voltado para a esquerda, está apontando para a esquerda, muito próximo de 0 grau, né? Assim, muito próximo de 0 graus. Aí vamos fazer de conta que a gente não sabe que é isodifásico. Esquece isso aqui, né? Vamos continuar analisando. A gente não sabia que era isodifásico, nós vamos continuar analisando. Então, o que a gente vai analisar? Vamos analisar as outras informações também. Ó, D2 com AVL. Então, D2 com AVL. D2 está positivo. D2 é positivo aonde? Até a metade de AVL, ó. Então, D2 é positivo, ó. Isso aqui tudo, concorda? D2 é positivo até essa metade aqui. Então, D2... Então, eu já eliminei, ó, de menos 30 para cima, eu já eliminei, porque D2 está positivo. E D2 só é positivo até aqui, menos 30. Daqui para cá também, eu já eliminei, porque quando eu analisei D1 não me deu essa possibilidade de deitar. Então, eu estou entre menos 30 e mais 60, ainda é muita coisa. Vamos olhar o AVL. Ora, AVL está o quê? AVL está positivo. Onde que AVL é positivo? AVL é positivo aqui, fazendo, né? Então, AVL é positivo isso tudo aqui, ó. Ajudou? Ajudou, porque agora eu sei que pode estar entre menos 30 e mais 60. Ó, eu sei que só pode estar aqui, ó. Né? Aqui, ó, ele já excluiu o lado de cá, já excluiu o lado de cá, então menos 30. Vamos para D3. D3 está o quê? Negativo. Onde que D3 é negativo? Ó, para cima. Então, aqui está a metade. Vou colocar a metade aqui, ó, está a metade. Então, D3 é negativo daqui para cima. Onde que D3 é negativo? Ó, D3 é negativo, deixa eu desenhar aqui, ó. Aqui, ó. Então, eu já eliminei para cá. Para cá já não pode. O que coincidiu aqui? O do 30, né? Até menos 30. De 30 a menos 30. Eu já estou aqui, ó. Já eliminei bastante. De menos 30 a 30. AVR. AVR está o quê? Negativo. Onde a VR é negativo? A VR é negativo, isso aqui. Então, a VR não ajudou muito. Ó, a VR disse que ele está aqui, a gente já sabia que estava aqui. Vamos para a AVF. AVF. Vamos fazer de conta que esse AVF, olha só, ele tivesse ligeiramente negativo. Ligeiro, um milímetro. Então, se a VF for positivo, olha só, a VF é que vai informar tudo aqui para gente. Se a VF fosse positivo,
eu diria que ele estaria entre 0 e 30. Mas se a VF for ligeiramente negativo, mesmo que seja 0,5 milímetro, eu vou dizer que ele está aqui para cima, ó. Ele está entre 0 e menos 30. Então, olhando a VF, eu vou contar. Se no meu caso ali, eu peguei, está muito ruim para vocês enxergarem, ele está ligeiramente negativo em AVF, muito pouquinho. Significa que ele está para a parte de cima. Então, ele está entre 0 e menos 30. Aí você fala assim, entre 0 e menos 30, tá ótimo, você já detectou uma boa localização, mas dá para chegar até um pouquinho mais perto. Por quê? Se você comparar a amplitude de AVL e de D1, por exemplo, se ele estiver mais próximo de AVL, AVL teria que estar maior. Se ele estiver mais próximo de D1, D1 teria que estar maior. Então, você vê em qual que ele está mais próximo. Está mais perto de D1 ou mais perto de AVL? Então, vamos olhar aqui, ó. D1. Ai, de novo, não está legal, né? Mas D1, deixa eu falar para vocês aqui. D1 está com uns 20 milímetros e AVL. AVL está um pouquinho menor, como se fosse uns 15 milímetros. Então, ele está mais próximo de D1. Você só vai lá e compara. Ele está mais perto de D1. Então, é provável que ele esteja aqui. Vamos botar assim, menos de 15 graus, próximo de menos 15 graus. Mas isso, né, é preciosismo. Não tem necessidade de achar esse valor tão próximo. Mas ele vai estar próximo de... O cálculo que o computador fez desse elétron que está aqui, que o computador fez, deu menos 13. Menos 13. Então, você viu que a gente chegou bem perto, assim, chutando aqui. Falei assim, olha, ele deve estar mais perto de D1, mas nem se ele tivesse no meio, menos 15, ele estaria da mesma magnitude em AVL e D1, só que ele não estava, ele estava maior em D1. Então, ele está mais perto de D1. Então, menos 10, menos 13, deve ser isso aí mesmo. Alguma pergunta, pessoal? Eu tenho mais algumas informações para dado elétrico, a gente pode tirar de um elétron também, informações básicas. A gente pode continuar, se não tiver mais pergunta. Olha só, qual outra informação importante que a gente pode tirar do elétron aqui? Então, você já aprendeu a analisar o eixo elétrico ventricular médio. Com isso, a gente sabe aproximadamente a atividade elétrica está deslocada mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima, olhando esse tipo de registro. Vamos agora pegar um elétron, né? Vocês vão pegar elétron aí, e que tipo de informação rápida, simples, vocês podem tirar de um elétron? Então, vocês pegaram lá QRST, Q... eu fiquei de falar por que a onda T é positiva. Lembra que eu falei que ia explicar por que a onda T é positiva? Por que a onda T é positiva? Ó, lembra que quando a gente falou, quando a célula despolariza de A para B, no caso do átomo, né? Então, ela estava negativa, 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 ficou positiva, aí despolarizou, ficou positiva aqui, então começou de A para B. Então, a despolarização. Quando ela repolariza, você espera que ela comece do ponto onde ela iniciou, né? Que é de A para B. Então, vai ficar novamente negativo aqui e positivo fora. Então, começou de A e vai terminar com A. Isso acontece nos átrios. Então, nos átrios, a deflexão positiva representa a despolarização e a repolarização também é representada por uma deflexão negativa, porque o vetor vai estar apontando, aqui é o vetor, positivo, desculpa. Se a gente tiver que fazer um vetor aqui, como é que vai ser o nosso vetor? O vetor vai estar apontando para cá, de repolarização. Então, se eu estou olhando do lado de cá, eu estou vendo uma deflexão negativa. Então, a onda de repolarização, ela é inscrita como uma deflexão negativa. Então, para os átrios, isso é verdade. Só que
quando você faz o eletrocardiograma, onda P, Q, R, S, T, a onda de repolarização atrial cai dentro, coincidentemente, do QRS. Então, você não vê, você raramente vai ver a onda de repolarização atrial, porque ela coincide com o QRS, e como o QRS tem amplitude maior, é ele que predomina. Muito bem, então, entendemos que a onda de despolarização é positiva, de repolarização teria que ser negativa, no átrio é assim. E no ventrículo, por que que não é assim? Bom, por que que não é assim no ventrículo? No ventrículo não é assim? Por quê? Lembra quando é ativação? Você tem aqui o endocárdio e o epicárdio. Endo e epicárdio. A atividade elétrica, ela se inicia do endocárdio, né? Você tem um potencial de ação aqui, que começa aqui no endocárdio, e depois o epicárdio, que vai ser ativado. Esse potencial de ação do endocárdio, ele começa antes, mas ele termina depois do potencial de ação do epicárdio. Então, no epicárdio, ele começa ligeiramente depois, mas termina, vou botar ele mais para cá. Aqui, ó. Ele termina antes. Então, se o epicárdio começa a repolarizar antes, então a repolarização, se eu estou com uma célula aqui, ó, em vez dela começar de A para B, a repolarizar, ela vai começar a repolarizar de B para A. Então, vai começar a ficar negativo, negativo aqui, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo. Ora, o nosso eletrodo que está enxergando isso aqui, no caso de D1 está enxergando o quê? O vetor indo para ele, positivo. Por isso que a onda T é positiva, porque a duração do potencial de ação das células do epicárdio são mais curtas. E por que a duração da potencial de ação da célula do epicárdio é mais curta? Porque lembra que a repolarização depende de uma série de correntes, dentre elas, várias correntes para potássio, né? Dentre elas, então a gente tem o potencial de ação aqui, a gente tem as IKs, aí tem a IKR, IKS. Nas células do endocárdio, a principal corrente de potássio que determina essa fase de repolarização, que é a fase 3 do potencial de ação, é IKS, que são lentas, né? A corrente mais lenta. E aqui no epicárdio é mais IKR, que são mais rápidas, então repolariza mais rápido. Okay? Então, por isso que a deflexão da onda T é positiva e não é negativa, porque as células do epicárdio começam a repolarizar antes. Começa a repolarizar antes, por quê? Porque essa corrente de potássio da fase 3, você tem mais IKR, que são as correntes rápidas, então ele repolariza bem mais rápido. Então, o que a gente estava falando aqui, que a gente ia explicar? O que a gente pode notar num eletrocardiograma? Lógico que esse eletro meu está muito feinho, né? Não está bonito, mas paciência, né? Então, vamos lá. Algumas informações a gente pode tirar, só para a gente terminar, tá? Está quase acabando. Só finalizar. Primeira informação que você pode tirar do eletro. O que você pode tirar do ECG? Você pode medir a frequência cardíaca. Ora, como que você mede a frequência cardíaca no eletro? Muito bem, todo eletrocardiograma, que seja feito aqui, que seja feito em qualquer lugar do mundo, esse eletrocardiograma, ele tem, por regra, por convenção, que ser registrado com uma velocidade constante de 25 milímetros por segundo.
Então, quando você registra esse eletro a 25 milímetros a cada 1 segundo, lógico, com exceção se você for fazer pesquisa em laboratório, você pode mexer na velocidade que você quiser no aparelho, né? Estou falando dos elétrons em hospitais, etc. Então, o papel que registra ali, lembra que é um papel milimetrado. É um papel milimetrado. E esse papel milimetrado, mesmo que ele não seja milimetrado, né? Mas você pode medir. Aqui tem as distâncias em milímetros aqui, ó. Né, todo milimetrado. Ele corre a 25 milímetros a cada segundo. Ora, para medir a frequência cardíaca, a gente mede batimentos por minuto, né? Por minuto. Então, se eu quisesse medir em 1 minuto, que são 60 segundos, quanto que eu teria que deixar esse papel correr? Eu vou botar 1 minuto lá e vou contar. Então, deixa o papel correndo lá. Então, X vai ser igual a 60 vezes 25, dividido por 1, que vai dar 1.500. Então, eu teria que deixar o papel correr 1.500 milímetros, ou seja, 150, 1,5 metro, 150 centímetros. E é muito papel, ninguém faz isso. Então, o que se faz? Uma regra de 3, bem simples. Se você olhar para o elétron e ele tiver ritmo, não tiver nenhuma alteração muito grande, né? Olhou para ele, está assim, aparentemente existe uma ritmicidade. Então, o que você faz? Você pega o primeiro aqui, a primeira onda R, né? Onda R, onda R. A primeira onda R é o nosso referencial. A segunda onda R é o nosso primeiro batimento. Aí você conta a distância que tem. Então, vamos supor que você contou aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenha dado 20 milímetros. Vamos supor que essa distância aqui deu 20 milímetros, 20 quadradinhos menores, 20 milímetros de papel. Se não tiver o quadradinho, põe a régua. Então, você faz assim, ó. Se um batimento, né, que foi o que você contou aqui, um batimento, ele demorou 20 milímetros de papel, precisou de 20 milímetros de papel, se eu tivesse deixado correr 1.500 milímetros, quantos batimentos eu teria? Então, seria 1.500 dividido por 20, vai dar 75 batimentos por minuto. Então, muito fácil de medir a frequência, em que você mede a distância entre dois intervalos, duas ondas R. Se tiver uma variabilidade muito grande, porque você tem variabilidade, às vezes, na inspiração, lembra? Inspiração, expiração, você muda, ou o paciente está com variação muito grande da frequência, você pega um número maior de batimentos, para você não errar. Então, em vez de você pegar 1, você pega 10. A regra de 3 é a mesma aqui, né? Então, aí você falou aqui, ó, 10 batimentos, aqui é o referencial. 10 batimentos, a distância foi X. Então, você fala, se 10 batimentos, a distância foi essa, 1.500 dividido por isso aqui dá Y. Então, você consegue medir a frequência facilmente com essa metodologia. Outra coisa que vocês vão olhar é a ritmicidade. O ritmo é sinusal? É um ritmo ventricular? Então, como você vai saber se o ritmo é sinusal? Você vai pegar os elétrons e vai ver se o QRS sempre precede ele a onda P. Então, se está precedendo a onda P, significa que esse estímulo partiu lá do nosso sino atrial. Então, é um ritmo sinusal. Então, se o meu elétron está com esse formato aqui, ó, eu não tenho onda P. Bom, se você não tem onda P, não precisamos desesperar. Você olha as outras derivações, a D1, D2, D3, olha em todo. E se em todas elas não aparecer, é possível que esse seja um ritmo ventricular. Que a atividade elétrica está sendo gerada aqui no ventrículo. Lembra que as células de condução ventricular, os ramos direito e esquerdo e os antigos chamados risco Purkinje, são células que podem gerar espontaneamente
potenciais de ação. A frequência de disparo é muito baixa, em torno de 30 por minuto, mas ela pode gerar. Então, se a frequência cardíaca estiver muito baixa, não tiver onda P, possivelmente esse estímulo está sendo gerado no próprio ventrículo, possivelmente o sistema de condução, antigamente chamado risco Purkinje, que está ativando esse potencial de ação ventricular. Mas o que a gente pode olhar aqui? Eu acho que eu falei, assim, o básico eu falei praticamente todo aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, talvez eu tenha esquecido alguma coisa, a gente fala. Vou deixar aberto se alguém quiser fazer perguntas. Cleiton está com o som desligado, né, Cleiton? Desliguei aqui, estou esperando. Deixa eu ver se o pessoal no YouTube tem alguma pergunta. Professora, boa noite. Boa noite. Muito boa aula. Deixa eu te falar, e como que eu faço para olhar as derivações de V1 a V6? Então, essas de V1 a V6 eu nem falei hoje, porque eu acho que a gente precisava de outra aula. Na V1 a V6, você coloca o eletrodo, né, o primeiro à direita do externo e o último quase na parte subaxilar. E você tem serve para várias coisas. Vamos botar assim, para muita coisa vocês vão aprender na clínica. Mas uma das coisas que ela pode nos ajudar a informar, como, por exemplo, o V1 você coloca à direita do externo. E, normalmente, a atividade elétrica ventricular, ela sai no sentido, né? Do lado direito para o lado esquerdo e ligeiramente para trás. A atividade elétrica do coração é ligeiramente para trás. Então, como ela é ligeiramente voltada para trás, o vetor que informa isso, se você botar o eletrodo do V1 aqui do lado ao direito do externo, ele vai ver um vetor se afastando dele. Então, ele vai ver a origem desse vetor, que é a parte negativa. Então, em V1, você vai ver a negatividade. Então, serve para muitas coisas, mas uma delas aqui para a gente agora seria o quê? Você poder informar, usando essas 6 derivações, para dizer se está para cima, no plano frontal. Então, você vai dizer se está para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, mas com as V1 a V6 você vai dizer se está para trás ou para frente, mas muitas outras informações podem ser tiradas dela. As pré-cordiais, né? As pré-cordiais. Obrigada, professora. Mais alguma pergunta? Outra coisa que pode ser medida, né? Estou lembrando aqui, é a duração, né? Você pode medir duração, os segmentos. Aliás, é uma coisa importantíssima de se medir num eletro, a duração do intervalo do QRS, né? Você medir a duração do QRS, isso aqui tem um padrão, é bem padronizado, você tem nos livros os valores padronizados da duração do QRS. Então, se você tiver bloqueios da atividade elétrica para o lado direito ou para o lado esquerdo, a velocidade com que esse estímulo passa no ventrículo pode diminuir. E a duração do QRS, então, alarga. Então, você teria uma coisa assim, ó. Né? Ai, que exagero, mas alargou o QRS. Você pode ter hipertrofia também, alargando. Então, isso aí já eu nem entro muito, porque já vai ser a parte clínica. Mas medir essas durações, é fácil de medir, os intervalos e os segmentos. Né? Você pode medir os intervalos. Quanto tempo o estímulo saiu? Vou botar aqui, onda P, Q, R, S, T. Quanto tempo ele demorou? Desde que foi originado o estímulo no nó sinoatrial até ele chegar no septo, até chegar no ventrículo. Então, esse tempo aqui do segmento, PQ, ele te dá uma informação de quanto tempo do retardo nodal. Ele te dá um tempo do retardo nodal. Então, esses tempos
também são fáceis de medir, te dão uma ideia também da velocidade com que esse estímulo está passando, ou se você tem algum bloqueio de condução. Mais alguma coisa? Podem perguntar. Se tiver. Uma coisa que o pessoal confunde muito é o que é o intervalo e o que é o segmento. Quando você fala assim, segmento ST, esse aqui é o segmento. O segmento não inclui a onda. Intervalo ST, aí inclui a onda. Então, os segmentos, você não inclui a onda, esse aqui é um segmento, e o intervalo você inclui a onda. Okay? Maria Luísa, quer falar algo? Eu quero, professora. Aqui, deixa eu aproveitar a sua boa vontade e seu conhecimento para te perguntar sobre taquicardia ventricular. É algo, assim, que ficou um pouquinho na minha cabeça, eu não entendi muito bem. Tipo, olhar num eletro e falar assim, uma taquicardia ventricular. Uhum. Você tem, por exemplo, você fala assim, taquicardia ventricular, você tem que olhar, deixa eu apagar aqui. A origem dela é ventricular. A origem dela é atrial. Então, no nosso eletro normal, você tem a onda Q, RST, PQRST, PQRST. Você pode ter uma situação de PQRST, 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 PQRST. Então, se você olhar aqui, o que a gente tem? Um aumento da frequência, o intervalo entre as duas ondas R diminuiu, e esse aumento de frequência cardíaca, ele ocorreu, todas as atividades elétricas que você tem onda P, significa que isso aqui é uma taquicardia sinusal, porque você possivelmente saiu do nódulo do nó sino atrial, e vamos supor, se essa frequência aqui for bem mais alta, que é o nosso marca-passo cardíaco, provavelmente saiu do nó sino atrial, porque você teve a onda P, você precisa perdão, a onda P está aqui. Você teve a onda P, então você sabe que é uma taquicardia sinusal. Aí você perguntou da taquicardia ventricular. Então você pegou um eletro que você não vê onda P em nenhuma das derivações. Só isso aqui, ó. Você olhou bem, refez o eletro e não tem em nenhuma das derivações. Aí vamos aumentar mais ainda aqui, ó. E vamos aumentar mais ainda aqui, ó. Então, a gente está passando de uma frequência normal, em que o comando aqui é sinusal, estou vendo as ondas P's, para um aumento de uma frequência, né, uma alteração de frequência, sem onda P. Ó, eu não vejo a onda P. Bom, quando você não vê onda P, a primeira coisa que você tem que olhar é várias derivações para ver se a amplitude da onda P estava tão pequenininha que não apareceu. Muitas vezes isso pode acontecer. Mas não sendo esse caso, você confirmou que não tem onda P. Então, o que você pensa? Essa ativação elétrica que está gerando essa atividade ventricular, essa QRS, está vindo do ventrículo. Você não vê a onda P. Então, é o ventrículo que está gerando. E no ventrículo, a gente tem as células de His e Purkinje, antigamente chamava His Purkinje, né? O sistema de condução aqui, ó, His Purkinje, eles também podem gerar potenciais de ação do tipo rápido, desse formato aqui, ó, com uma frequência muito baixa. Ele demora, ó. Demora. A frequência de disparo do sistema His Purkinje, antigamente chamado His Purkinje, são os ramos, gira em torno, a frequência gira em torno de 30 batimentos por minuto. Gira em torno de 30. Então, você fala assim,
Mas, Vanita, se ele gira em torno de 30, por que ele teve um ataque cardíaco e é por ele? Pode ser um foco ectópico que está sendo gerado aí. É anormal. Não era para estar sendo gerado e alguma coisa está fazendo essas células gerarem de maneira autonômica essa atividade elétrica no ventrículo. Não era para ser isso aí. Se fosse um risco Purkinje normal, a frequência ia ser ventricular. Você ia ter, o exemplo aqui, uma bradicardia ventricular. Uma bradicardia, a frequência ia cair, só o ventrículo que está gerando essa atividade elétrica, então seria a bradicardia. Mas você pode ter um foco ectópico, pode ser de célula de Purkinje, ou pode ser de outro tipo de célula ventricular. Ela mesmo gera. E se essa frequência de disparo, esse foco ectópico que está sendo gerado, começar a dar reentrada, né, o que se chama de reentrada, ele vai e volta e fica circulando, ele pode gerar um ataque cardíaco ventricular que a gente pode levar à morte. Justamente por quê? Porque não dá tempo do ventrículo relaxar. Então, ele pode ter o que se chama de fibrilação ventricular. Então, esse caso já é perigoso, porque com esse aumento da frequência cardíaca, não dá tempo do ventrículo relaxar, receber o sangue e ejetar. Então, não tem débito cardíaco. Então, isso aqui poderia, então, ser focos ectópicos, né? Poderia ser focos ectópicos, ou gerado no sistema de condução, ou fora mesmo do sistema de condução, não necessariamente. Muito obrigada, professora. Muito boa sua aula, essa explicação. Na aula que vem, Cleiton, vou dar, acho que é segunda, né? Então, a gente fala um pouquinho da parte da contração mesmo, nessas alterações de frequência cardíaca, o que elas podem induzir na força de contração, como variações de frequência podem modular a contratilidade. Pode falar um pouquinho disso também. Professora, você pode repetir mais uma vez a diferença entre intervalo e segmento? Só para ficar claro que você falou rápido, eu acabei não prestando atenção. Ah, tá bom. Eu apaguei aqui. Não tem problema não, pode ir. Onde que eu tinha desenhado para você aqui? Um segmento, deixa eu ver se eu tenho uma figura bacana, que da próxima aula eu vou mandar a aula para vocês, que aí eu posso mostrar direitinho nos slides. Mas vamos... Deixa eu ver se eu tenho uma figura bacana aqui que eu consigo mostrar, senão eu desenho para vocês. 3 horas. Ou, calma. Não tem, eu acho melhor eu desenhar aqui mesmo. Vamos apagar aqui. Então, um segmento é um período que vai do final de uma onda até o começo da outra. É o segmento. Você não inclui a onda. Então, se eu falar assim, ó, segmento SQ, né? Você só pegou essa parte aqui, que é isoelétrica. Isoelétrica. Se eu falar intervalo SQ, então eu pego desde o início da onda P e SQ. Gente, desculpa, PQ. Desculpa. PQ, ó, é PQ, tá? Esse é o P, esse é o Q. Desculpa aí, PQ. Ó, segmento PQ. Vai do final do P até o iniciozinho do Q. E o intervalo PQ vai do início do P até o início do Q. Então, o intervalo, você inclui a onda. No segmento, você não inclui. Né? Intervalo QR. Então, você inclui toda o intervalo QRS. Então, você inclui toda a duração do QRS. Intervalo QT. Né? Intervalo QT vai do Q
até o final da onda T. Então, é o intervalo QT. Vai do início do Q até o final da onda T, intervalo QT. Então, algumas vocês já devem ter ouvido falar de algumas doenças, né? No objetivo nosso falar de arritmia, de doença, mas algumas doenças o intervalo QT está ampliado, né? Um intervalo QT longo, chamado. Em algumas doenças cardíacas, uma das características do eletro é você ver o intervalo QT longo, amplificação do intervalo QT. Em alguns modelos de insuficiência cardíaca ou de arritmia. Deu para entender, então, o segmento e o intervalo? Então, o segmento você não inclui a onda, o intervalo você inclui. Maravilha, professora. Obrigadão mesmo. Tá. Faé, eu decoro assim, segmento sem onda, entendeu? Segmento sem onda, tá bom. Tá bom para Bem ver. prático, Cleiton. Aí eu não esqueço. Isso aí. Tem mais perguntas? Eu acho que é isso, hein, professora. Ficou dentro do horário que a senhora planejou, né? Não temos mais perguntas, né, Cleiton? A gente se encontra segunda-feira, né? Segunda-feira, 6 horas. 6 horas. Tá marcado. Tá bom, boa noite, pessoal. Obrigado, professora. Excelente. Obrigada por assistir. Espero ter esclarecido um pouquinho. Tá bom. Tchau, gente. Um abraço, hein? Tchau, gente. Boa noite.